Ouviu falar de um rei que possuía tudo? Sabedoria, riqueza, poder e o respeito de nações distantes? Pois bem, esta é a história de Salomão, o rei que se tornou lenda, não apenas por seu trono de ouro, mas por sua busca por algo mais profundo do que qualquer tesouro terreno. Imagine-se em uma terra antiga, onde o murmúrio do povo ressoa com histórias de um rei que conversava com plantas e animais. Um rei cujas palavras eram mais afiadas que a espada mais bem forjada. Curioso, contaremos tudo sobre ele. Salomão não era um rei qualquer, filho de Davi, o valente pastor que derrotou Golias, de quem certamente já ouviu falar. Ele herdou um reino em tempos de paz. Mas o que define um homem não é o que ele herda, mas o que faz com o que tem em suas mãos. Sabia que, quando jovem, Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus? Dinheiro, vitórias em batalhas, a cabeça de seus inimigos. Mas sabe o que ele escolheu? Sabedoria. Sim, pediu sabedoria para liderar seu povo. Mas o que é sabedoria? Você pode pensar que é simplesmente ter respostas inteligentes, mas é muito mais. Sabedoria é entender o coração das pessoas, saber quando falar e quando ouvir. Salomão tinha isso em abundância, tanto que uma de suas primeiras e mais famosas decisões foi sobre um bebê e duas mulheres que afirmavam ser sua mãe. Lembra da história? Ele propôs dividir o bebê ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria ver seu filho vivo nos braços de outra mulher a vê-lo morto. Incrível, não é? Agora, imagine o palácio de Salomão. Não era um lugar comum. Era um espetáculo de mármore e ouro, onde governantes de terras distantes vinham apenas para comprovar se tudo o que ouviam era verdade. Até a rainha de Sabá fez uma longa jornada para ver com seus próprios olhos. E você sabe o que encontrou? Um rei que superava as histórias. Um homem que conhecia o valor da justiça e da compaixão. Mas, como em toda boa história, nem tudo é cor-de-rosa. Salomão teve seus desafios. O trono trouxe tentações e perigos, e ele precisou aprender a equilibrar o poder com a humildade. Você consegue imaginar o peso de ser o homem mais sábio do mundo? As expectativas são altas, e cada decisão, cada palavra sua, pode mudar o destino de muitos. Acompanhe-nos, enquanto desvendamos os mistérios e as lições da vida deste rei. Desde os suntuosos corredores de seu palácio até os erros que nos mostram que, no final, ele era tão humano quanto você e eu. Preparado para esta jornada? Vamos mostrar como, mesmo milhares de anos depois, a vida de um rei pode nos ensinar sobre a busca pelo verdadeiro significado da sabedoria. Você já parou para pensar o que faria se tivesse todo o conhecimento do mundo? Salomão não precisou imaginar. Ele viveu com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele realizou julgamentos que deixavam todos ao seu redor boquiabertos. Mas Salomão sabia que a sabedoria não era apenas para impressionar cortesãos ou resolver disputas complicadas. Ele utilizou esse dom para construir. E não estou falando apenas de palácios e templos, mas de construir uma sociedade sob seu reinado. Sob o reinado de Salomão, Israel floresceu, estabeleceu alianças estratégicas, expandiu o comércio e trouxe prosperidade. Sua fama se espalhou tanto que líderes de outras nações vinham aprender com ele. A sabedoria de Salomão não era um segredo guardado a 7 chaves, mas um tesouro que ele compartilhava com generosidade. E sabia que ele também era um poeta e um filósofo, compondo mais de 1000 canções e 3000 provérbios. Suas palavras eram como fontes de água fresca para a alma sedenta de conhecimento e orientação. Ele falava sobre a importância da disciplina, do trabalho árduo, do respeito aos pais, da busca pela justiça e da futilidade da riqueza sem propósito. Não se tratava apenas de viver, mas de viver com significado. O Templo de Salomão era a joia de Israel, um lugar onde o céu tocava a terra. Ele o construiu como um lar para a Arca da Aliança, onde a presença de Deus repousava entre o povo. Era uma maravilha arquitetônica, um testemunho da dedicação de Salomão a Deus. Mas, mesmo com tanto zelo pela casa do Senhor, Salomão enfrentou suas próprias batalhas internas. A riqueza e o poder podem ser companheiros perigosos, não acha? Com a prosperidade, vieram os perigos da complacência e do excesso. Salomão construiu um grande harém para si mesmo, algo que eventualmente o levaria a se desviar dos caminhos de Deus. A influência de suas esposas estrangeiras introduziu a idolatria em Israel,
uma mancha em seu legado. Veja, mesmo a maior sabedoria do mundo não é imune às falhas humanas. O coração de Salomão se dividiu, e com ele começou a divisão do reino que ele tanto trabalhou para fortalecer. Nessa parte da história, vemos como mesmo os maiores entre nós podem cair. Imagine-se agora caminhando pelos corredores do magnífico templo construído por Salomão. As paredes reluzem com ouro puro. Símbolos esculpidos que representam a natureza abundante de Israel adornam cada centímetro. Sente o perfume do incenso no ar. Um aroma que parece levar suas orações diretamente ao céu. Salomão não poupou esforços nem riquezas na construção desta casa para Deus. Você pode sentir a solenidade e a santidade deste espaço. Mas, como em toda boa narrativa, há reviravoltas inesperadas. A vida de Salomão não foi apenas de triunfos, também foi uma história de advertências, com suas muitas esposas e concubinas, que trouxeram suas próprias divindades e práticas religiosas. O coração de Salomão começou a se afastar de seu primeiro amor, do Deus que lhe deu tudo. Você percebe o quanto pode ser perigoso esquecer de onde viemos e o que nos fez chegar até aqui. Salomão, o rei que julgava com tanta sabedoria, começou a tropeçar. As escrituras falam de sua inclinação para a adoração de deuses estrangeiros, uma prática que afetou não apenas sua própria espiritualidade, mas também a do povo de Israel. O rei, cujo nome significa paz, estava agora em conflito consigo mesmo. A paz interior que ele tanto valorizava começava a desmoronar sob o peso de suas próprias decisões. A história de Salomão ensina que não importa o quão alto você suba, as leis da moralidade e da espiritualidade não mudam. Você, meu amigo, também pode aprender com isso. É um lembrete para permanecer fiel aos seus princípios e valores. Não importa quão tentadoras sejam as distrações ao longo do caminho. À medida que Salomão envelhecia, os problemas do reino cresciam, adversários surgiram, desafios ao seu poder, sinalizando que o futuro de Israel poderia não ser tão seguro. A sabedoria de Salomão ainda era reverenciada, mas suas ações começaram a ofuscar seu brilho. O rei que começou seu reinado com tanta promessa estava agora contemplando um final não tão glorioso. Não pense que a história de Salomão é apenas uma série de eventos sombrios. Sua vida foi rica, plena e complexa. Ele experimentou a alegria mais pura e as reflexões mais profundas sobre a condição humana. Em Eclesiastes, um dos livros atribuídos a ele, Salomão contempla o significado da vida, a futilidade da riqueza e o vazio dos logros terrenos sem um propósito maior. Você já sentiu alguma vez como se tudo o que estava fazendo não tivesse sentido? Salomão passou por isso. Ele questionou o valor do trabalho árduo, da sabedoria, até mesmo do prazer. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, lamentava. Mas, no meio dessa crise existencial, Salomão encontrou um vislumbre de verdade. A importância de temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Pare por um momento e pense. O que é mais valioso, o ouro ou a sabedoria? Para Salomão, a resposta se tornou complicada. Ao longo dos anos, ele havia acumulado riquezas além da imaginação. Mas, no final das contas, foi a sabedoria que ele valorizou acima de tudo. A sabedoria foi o verdadeiro ouro de sua vida. E essa sabedoria não era apenas para resolver enigmas ou julgar disputas, mas uma sabedoria que tocava o coração e a alma. Você se lembra das histórias dos grandes feitos de Salomão? Seus estábulos, seus cavalos e seus navios. A Bíblia nos conta que ele expandiu o comércio até terras distantes, trazendo ouro, prata, marfim e até animais exóticos para Israel. Ele construiu uma frota de navios que navegavam para Ofir, uma terra misteriosa, e voltavam carregados de riquezas. A influência de Salomão se estendeu por terras e mares, e seu reino prosperou como nenhum outro antes. Mas com grande poder vem uma grande tentação de abusar dele. Salomão não foi imune a isso. Ele impôs pesados tributos ao povo e recrutou trabalhadores para seus muitos projetos de construção. Para alguns, ele era o rei glorioso. Para outros, um tirano que exigia mais do que o devido. É um lembrete para todos nós. O equilíbrio é fundamental e o poder deve ser moderado com gentileza e compaixão. O coração de Salomão era uma terra fértil onde muitas paixões floresciam.
As Escrituras nos dizem que ele amou muitas mulheres, algumas das quais levaram seu coração longe de Deus. Cada escolha tem sua consequência, e as de Salomão começaram a se manifestar. A unidade de Israel estava em risco, e as rachaduras no alicerce de seu reino começaram a aparecer. Você já se perguntou o que acontece quando esquecemos quem somos? Salomão, com toda a sua sabedoria, parece ter o esquecido. Ele que havia construído o templo para o único Deus verdadeiro agora, erguia altares para deuses estrangeiros. Um coração dividido é um terreno perigoso, e Salomão caminhava em uma corda bamba entre sua fé e suas paixões. Nesse ponto da história, podemos ver a importância de manter a integridade. As escolhas que fazemos, especialmente aquelas que repetimos, moldam quem nos tornamos. Salomão estava forjando um legado, mas talvez não o que esperava no início de seu reinado. No entanto, não pense que Salomão era apenas um exemplo de advertência. Sua vida é um mosaico cheio de beleza, complexidade e contradições. Cada decisão, cada erro e cada momento de inspiração formaram a tapeçaria de sua vida. E ainda há mais para contar sobre este rei enigmático e sua eterna busca por significado. Você já se perguntou sobre o peso da sabedoria para Salomão? Esse peso era palpável, especialmente à medida que os anos avançavam. Ele tinha uma mente capaz de decifrar os mistérios mais profundos, mas também um coração que, às vezes, lutava para encontrar o caminho certo. E isso nos mostra uma verdade importante. Ter sabedoria não significa estar livre de erros. De fato, pode tornar cada escolha ainda mais crítica. Sabendo do impacto que isso poderia ter, quando o crepúsculo de seu reinado se aproximava, Salomão começou a contemplar as escolhas que havia feito. Ele refletiu sobre os excessos, as divisões que suas decisões haviam causado no reino e como a busca por prazer e poder às vezes o desviaram do que era verdadeiramente importante. Em seus escritos, particularmente em Eclesiastes, vemos um rei enfrentando as realidades da vida, refletindo sobre o que permanece quando tudo mais é passageiro. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ele dizia. Mas, em vez de cair na desesperança, Salomão encontrou sabedoria, mesmo nessa dura constatação. Ele percebeu que a verdadeira satisfação não vem das riquezas, dos prazeres ou do poder, mas de viver de acordo com os caminhos de Deus, apreciando as alegrias simples da vida, como o trabalho, a família e a observação das pequenas maravilhas cotidianas. Esta é uma lição poderosa, não acha? Ela nos ensina a buscar um propósito maior em nossas vidas, além das distrações e tentações mundanas. À medida que as sombras se alongavam sobre o reino de Salomão, os desafios também cresciam. Os adversários que haviam se mantido à distância durante o auge de seu poder começaram a se levantar, sentindo o clima de mudança. O próprio povo de Israel, cansado das pesadas cargas, começou a murmurar sua insatisfação. O rei sábio que outrora unificou as 12 tribos sob uma bandeira agora via as linhas de fratura, ameaçando dividir o reino ao meio. Nesse ponto da história, vemos o ciclo da vida se desenrolar. Salomão, que começou seu reinado com promessas divinas de sabedoria e prosperidade, agora enfrentava as consequências de suas próprias escolhas. Mas mesmo nas sombras, sua busca por entendimento e significado brilhava como uma luz guiando as gerações futuras. A história de Salomão ensina sobre a impermanência do poder e da glória, mas também sobre a permanência da sabedoria e da verdade. Ela nos mostra que, no final, o que realmente importa é o legado que deixamos para trás. Não em termos de riquezas ou conquistas, mas na sabedoria que compartilhamos e nas vidas que tocamos. E agora, chegamos a um momento de reflexão. O que podemos aprender com a vida de Salomão? Como podemos aplicar as lições de sua história em nossas próprias vidas? A busca pela sabedoria, a importância de viver de acordo com valores autênticos e o reconhecimento de que, no final, são nosso coração e nossa integridade que definem quem somos. No final de seu reinado, Salomão, o rei que possuía tudo, sabedoria, riqueza, poder, enfrentou a verdade universal que todos, em algum momento, devemos encarar. O legado que deixamos não é medido pelo que acumulamos, mas pelo impacto que temos nos outros.
e pelo que cultivamos em nosso interior. Salomão, com todos os seus logros, se encontrou refletindo sobre o verdadeiro e duradouro significado de sua vida. A história de Salomão nos ensina sobre a complexidade da natureza humana. Ele era um homem dotado de uma sabedoria incomparável, que construiu um templo para a eternidade. Um poeta cujas palavras transcendem gerações. No entanto, também era um homem que lutou contra suas próprias falhas e tentações, cujas escolhas nem sempre refletiram a sabedoria que tanto valorizava. Essa dualidade é algo com o qual todos podemos nos identificar. Quem de nós não enfrentou a batalha entre o ideal e o real, entre o que sabemos que é certo e as escolhas que fazemos? À medida que Salomão envelhecia, ele percebeu que a verdadeira sabedoria não reside apenas em conhecer os mistérios do mundo, mas em compreender o coração humano, reconhecer nossas próprias limitações e buscar continuamente crescer e aprender. Esse entendimento se evidencia em seus escritos, especialmente em Eclesiastes, onde ele reflete sobre a efemeridade da vida e a importância de encontrar alegria nas bênçãos simples e cotidianas. No entanto, a história de Salomão não termina com seus logros ou seus erros. Ela continua nas gerações que vieram depois dele, nas lições aprendidas e transmitidas, nas tradições que perduram. O templo que ele construiu pode ter sido destruído, mas o desejo de buscar um propósito maior, de compreender a verdadeira sabedoria, continua vivo. Neste momento, somos convidados a refletir sobre o que significa viver uma vida plena e significativa. Salomão nos lembra que, apesar de nossas buscas por sucesso e realização, devemos sempre nos esforçar para manter nosso coração alinhado com valores eternos, como o amor, a justiça e a compaixão. No final, são essas as coisas que verdadeiramente importam. A vida de Salomão, rica em contradições e cheia de sabedoria, oferece um espelho para nossas próprias vidas. Ela nos mostra que cada um de nós está em uma jornada para descobrir o que realmente valorizamos, o que desejamos deixar para trás como nosso legado. Sua história é um convite para buscar a sabedoria não apenas em palavras, mas em ações, para viver de uma maneira que honre os dons que nos foram dados. Ao nos despedirmos de Salomão, levamos conosco as preciosas lições de sua vida. Ele nos encoraja a questionar, a refletir e, acima de tudo, a buscar uma vida que seja verdadeiramente rica, não em bens materiais, mas em significado e propósito. E assim, a história de Salomão, com todas as suas camadas e lições, se entrelaça com a nossa. O que faremos com as verdades que ele nos revelou? Como aplicaremos a sabedoria que aprendemos de sua vida em nossas próprias jornadas? Ao refletir sobre a história de Salomão, é impossível não se maravilhar com a complexidade de seu personagem. Um rei abençoado com uma sabedoria sem precedentes, mas também um homem suscetível a falhas e tentações humanas. A dualidade de Salomão nos lembra que, independentemente dos dons ou bênçãos que recebamos, nossa humanidade sempre nos apresenta escolhas difíceis e desafios morais. Salomão nos ensinou sobre a importância do discernimento e da compreensão profunda, não apenas em assuntos de governança ou justiça, mas também no arte de viver bem. Seus provérbios e escritos são tesouros de sabedoria, oferecendo orientação sobre como navegar nos altos e baixos da vida com integridade e propósito. Ele nos adverte sobre os perigos da arrogância e da complacência, mostrando como a verdadeira sabedoria está em reconhecer nossas próprias limitações e em buscar continuamente crescer e aprender. Talvez a lição mais comovente de Salomão seja a que ele compartilha em seus momentos de reflexão mais íntima, que a vida, com todas as suas riquezas e logros, é efêmera. No final, o que confere significado e valor à vida são nossas relações com Deus e com os outros, e como vivemos de acordo com esses princípios. A história de Salomão também é uma narrativa sobre o legado que ele construiu. Ele construiu um templo magnífico, acumulou riquezas incalculáveis e alcançou logros que o fizeram famoso em terras distantes. No entanto, as fissuras em seu reino e os desvios de seu coração servem como lembretes de que nosso legado é definido mais profundamente pelas escolhas que fazemos e pelos valores pelos quais vivemos. O que deixamos para trás não é apenas o que construímos externamente, mas o impacto que temos nas vidas das pessoas e a fé que cultivamos e compartilhamos.
A jornada de Salomão, com suas glórias e desafios, é um espelho para nossas próprias travessias. Ela nos ensina que em todas as nossas buscas, devemos ansiar por uma sabedoria que vai além do conhecimento e da compreensão. Uma sabedoria enraizada no amor, na justiça e na compaixão. E agora, ao chegar ao final desta parte de nossa exploração sobre a vida de Salomão, nos resta o lembrete de que cada história, cada vida, é um tecido de luz e sombra, de sabedoria e erro. A história de Salomão é um convite para cada um de nós examinar nossas próprias vidas, aprender com nossas experiências e nos esforçar para viver de uma maneira que deixe um legado duradouro de bondade, verdade e beleza. Esta reflexão nos leva ao fechamento da narrativa sobre Salomão, mas a jornada não termina aqui. As lições que aprendemos com ele continuam a nos guiar, iluminando nosso caminho enquanto buscamos viver vidas cheias de propósito e significado. Que possamos levar a sabedoria de Salomão em nossos corações, permitindo que ela nos molde e inspire a cada passo do caminho.